Fala, impressionadores! Bem-vindos a mais uma aula de Excel da Hashtag. O meu nome é Gabriel e hoje a gente vai ver as 10 fórmulas de data mais utilizadas no mercado de trabalho. São essas fórmulas aqui que eu vou mostrar para vocês que são as mais utilizadas no dia a dia e são elas que você precisa saber para se destacar. Claro que você tem mais do que essas fórmulas que estão aqui apresentadas. Lá na guia Fórmulas, por exemplo, tem toda a parte dedicada a data e hora, mas são essas daqui que a gente mais vai utilizar. Ao longo da explicação, eu vou mostrar também algumas aplicações que a gente pode ter com essas fórmulas, beleza? E antes da gente começar a aula de fato, eu só vou pedir para você, dar um pause no vídeo e baixar esse modelo. Esse modelo está todo linkado de planilha, você consegue acessar cada uma das explicações aqui das fórmulas com um link, ela está todo hiperlinkado. Então, para você ter acesso a esse modelo, vai aqui na descrição do vídeo e baixa esse modelo que é de graça. E na volta, não se esquece do like. Não se esquece do likezinho pra gente, por favor, pra gente alcançar cada vez mais pessoas. Isso aqui é um conteúdo gratuito pra você, de qualidade. Então demonstra aí, dá um feedback aí pra gente que você gostou da aula e deixa um like aí pra gente. E não se esquece também de se inscrever no canal. Beleza? Então agora, chega aqui de papinho, vamos começar aqui, toca a vinheta. Bom, vocês já devem ter reparado que essa primeira linha, na verdade, ela tem muito mais do que uma fórmula, né? Tem data, dia, mês e ano. Essas são as fórmulas básicas de data e já foram explicadas em outro vídeo aqui do canal de 10 fórmulas básicas do mercado de trabalho. E você pode acessar, eu vou deixar aí para vocês, ou em algum lugar aqui na telinha, para vocês assistirem essa aula depois. Se vocês não sabem ainda essas fórmulas, vejam essa aula antes para depois voltar aqui que a gente vai falar de fórmulas um pouquinho mais avançadas de data, beleza? Então vamos começar aqui pelas fórmulas agora e hoje. Bom, talvez as duas fórmulas mais intuitivas do Excel e mais fáceis de se aplicar, mas também talvez uma das mais úteis, são as fórmulas agora e hoje. Elas, como o nome já diz, vão nos retornar duas coisas distintas, mas muito similares. A fórmula agora vai nos retornar a data atual, né, de hoje, e o momento de agora, como o nome já diz. Então, tanto a data quanto a hora e até mesmo os segundos que estão agora. Já a fórmula hoje vai nos retornar o dia de hoje, mas não vai nos retornar o horário atual, beleza? E aí é conforme a sua necessidade que você vai utilizar. Se você precisa contar horas, minutos, segundos, você vai utilizar agora, se não hoje. Para aplicar elas, basta escrever mesmo, agora. Ele já vai ativar aqui a nossa fórmula agora e não precisa passar nenhum argumento para ela, só dá um Enter, a mesma coisa aí para a fórmula hoje, igual hoje, e aí já vai funcionar bonitinho. Para você atualizar, repare que os segundos não estão atualizando de real time. Para você sempre estar atualizando, você basta selecionar a tecla F9 ou FNF9. No meu caso não vai funcionar porque, como eu estou gravando a tela, ele desabilita essa tecla especificamente para mim. Mas no caso de vocês aí, vai funcionar com tranquilidade. É só apertar o F9 ou apertar aqui na fórmula, dar um Enter de novo, que ele vai refrescar. Beleza? Fórmulas dia da semana e num semana. São duas fórmulas que a gente vai usar bastante para fazer análises no Excel. Lembrando que meu objetivo aqui é te mostrar quais são essas fórmulas que são as mais utilizadas. Eu não vou conseguir te explicar aqui o passo a passo de aplicação, mas eu vou te mostrar como que elas podem ser aplicadas. No caso aqui dessas duas fórmulas, a dia da semana, ela, por exemplo, vai retornar para a gente qual dia da semana de uma data específica. Então aqui a dia da semana, a gente passou aqui uma data, né, no caso aqui a atual, hoje é uma sexta-feira, e ela retornou para a gente aí o número 6 de sexta-feira. Se fosse uma quarta, ia retornar 4, por exemplo. Assim como o número da semana retorna para a gente qual número da semana que a gente está atualmente. Isso faz com que a gente esteja na 11ª semana do ano atual. Por que que isso é importante? Como que essas fórmulas podem ajudar a gente? A gente pode ter aqui, por exemplo, uma tabela, né, de vendas diárias desde o início do ano. No meu caso aqui, eu fui tirando aqui os dias da semana desses dias de venda. Por exemplo, então a gente tem aqui na linha 2, foi uma venda na sexta-feira, já vendeu aqui 58, assim como ontem foi feita uma venda de 68 e assim por diante. Começa a semana, ele vai recontando aqui, com isso a gente consegue separar qual dia da semana a data específica está se referindo, assim como a semana está sendo aplicada aqui. Para isso, basta botar as fórmulas e arrastar elas para baixo, que ele vai pegando a cada um dos dias, esse dia da semana e semana. E para que isso vai me ser útil? A gente poderia fazer tabelas dinâmicas, por exemplo, como essa tabela aqui, para avaliar, para analisar qual é o melhor dia de venda da semana costuma ser. Então a gente consegue ver aqui, que a quinta-feira foi o dia que mais teve venda ao longo do ano. E a sexta-feira, o final de semana, começa a cair as vendas. Isso poderia nos ajudar a criar ações de marketing para o final de semana, para vender mais, por exemplo, né? Enfim, ou
ainda mais vender na quinta-feira, alavancar as vendas de quinta-feira. Assim como a gente poderia avaliar aqui, conforme os números da semana, se estamos em tendência de queda ou de crescimento, né? Porque quando a gente analisa a semana, né, consolidada, a gente consegue ter uma visão mais real do que está acontecendo. Então aqui a gente está vendo que as últimas semanas estão em queda, né? Isso ligaria um ponto de alerta para a gente, por isso que ajudaria a gente a fazer análise. Então essa é uma das aplicações possíveis aí das fórmulas dia da semana e num semana. Fórmulas dia e dias. Não são as mesmas fórmulas. Inclusive, elas cumprem funções bem distintas. A fórmula dia, por exemplo, vai nos retornar o dia específico de uma data, a qual dia aquela data se refere. Já a fórmula dias vai nos trazer um valor entre datas. A gente vai passar duas datas, uma data final e uma data inicial, para que ele faça uma subtração, né, entre essas fórmulas e veja quantos dias se passaram entre essas duas datas. Ah, Gabriel, mas com data a gente pode simplesmente subtrair uma outra, né? Eu não precisa usar essa fórmula. Verdade, concordo, e não tem problema se você fizer dessa forma. Mas a fórmula dias vai nos retornar os dias exatos que se passaram. Caso exista um dia aqui que tem uma hora nele, tá vendo? A fórmula subtração vai considerar, inclusive, a hora que está sendo passada. Já a fórmula dias vai considerar apenas os dias que se passaram entre eles. E sua aplicação é bem simples. A gente pode ter uma quantidade de vendas totais, por exemplo, entre essas duas datas, e com isso a gente descobrir quantas vendas por dia foram realizadas, né? Então a gente subtrai entre as datas para saber quantos dias passaram, e com isso a gente consegue retirar o valor de vendas por dias entre essas duas datas. Fórmulas dia-trabalho e dia-trabalho total. Apesar de nomes semelhantes, elas vão possuir funções distintas, apesar de envolver o mesmo tema, que são dias úteis. As duas vão ser aplicadas em caso a gente queira trabalhar com dias úteis. A fórmula dia-trabalho vai nos retornar uma data a partir de outra, considerando que existem finais de semana entre essas datas. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, eu passei para ela uma data específica e disse a ela quantos dias depois dessa data eu quero que ela retorne uma data. Então, hoje é uma sexta-feira, amanhã e domingo vão ser finais de semana. Eu não quero que ele considere finais de semana aqui nessa minha aplicação. Então, botei 2 aqui. Ele vai desconsiderar as datas do final de semana, como é dia 11, então não considerou 12 e 13, e retornou para mim 2 dias após os finais de semana, que acabou sendo dia 15. Essa fórmula de dia-trabalho vai nos retornar. Já dia-trabalho total vai nos retornar uma comparação entre datas, sabendo quantos dias úteis tiveram entre essas duas datas. Então, a dia-trabalho total, a gente passa 2 valores de data e ele vai nos retornar quantos dias úteis tiveram no meio dessas duas datas. Repara aqui, então, que a gente teve 106 dias, por exemplo, e aí com isso a gente pode aplicar, né? Se a gente não tivesse fórmula sendo aplicada, a gente teria aqui, 148 dias entre essas datas. Então, tiveram aqui 42 dias entre essas duas datas só de finais de semana, que foram desconsiderados. E aí, com isso, a gente consegue aplicar, né, quantas vendas por dias úteis, por exemplo, a gente teria aí, se caso não tenha trabalho no final de semana, a gente teria entre essas duas datas, a gente divide aqui 900 por 106 e a gente chega aí a um valor de dias úteis. Beleza? Estamos chegando ao final da aula e antes de a gente falar da última fórmula, a fórmula fim-mês, eu vou pedir para você que está comigo até o final, que são os fortes que vão comigo até o final, aqueles que realmente querem aprender Excel, comentem aí para mim, #prometo praticar. Além de eu descobrir quem está comigo até o final, você também está fazendo um trabalho psicológico aí de estar se prometendo a si mesmo que você vai praticar, vou colocar em prática o que eu estou te passando aí hoje. E essa é a melhor forma de você aprender Excel, que é colocando na prática, beleza? Então vamos agora falar da fórmula fim-mês. A fórmula fim-mês permite com que a gente retorne uma data ao final do mês, o último dia do mês específico. Beleza? Com isso, a gente consegue distinguir aí meses que vão até o dia 31, meses que vão até o dia 30 e assim por diante. E por que isso é importante, como isso pode ajudar a gente, como que a gente faz, como é que a gente constrói isso? Bom, vamos começar como que a gente aplica. Primeiro, a gente precisa passar para a fórmula fim-mês, né? Primeiro ativar a fórmula fim-mês igual fim-mês, passar qual data inicial a gente está se referindo. No meu caso, eu vou usar a data de hoje, que é dia 11 de março, e quantos meses para frente ou para trás a gente quer saber específico. Com isso, ele vai entender qual é o mês que a gente está falando e passar qual é a última data daquele mês. Se eu quiser saber a última data, né, o último dia do mês de março, basta eu colocar o valor 0 e fechar parênteses e dar um Enter. E aí, com isso, ele vai entender que a gente está falando do mês atual. Se eu quiser saber um mês para frente, é a mesma coisa, mas aí eu vou passar o valor 1, né? Eu vou entrar aqui na fórmula mês, vou passar aqui o valor 1
da mesma data específica, e com isso ele foi lá para abril. E aí com isso a gente consegue construir uma tabelinha aqui específica com os meses para frente, e aí fazer com que ele programe aí para funcionar para todas as datas. E aí se a gente somar o número 1 a essa data, a gente consegue descobrir aí qual é o primeiro dia depois dessa data, aí, o primeiro dia do mês, aí, assim por diante. Como é que a gente pode aplicar isso? A melhor aplicação, talvez, aí dessas datas que eu falei, é descobrindo qual é o último dia do mês, ou o primeiro dia do mês, que é o dia, normalmente, do salário da galera, claro, né? E aí a gente pode descobrir se for, né, no terceiro dia do mês, pode somar aqui, usando assim por diante, ou se for um dia útil, pode aplicar a fórmula dia-trabalho aí, para você descobrir também qual é o primeiro dia útil do mês, enfim. E aí com isso você consegue descobrir quando que vai cair o salário aí na conta de vocês. Legal a aplicação, né? Bom, se você curtiu a aula de hoje que eu passei aqui para vocês, as principais datas mais utilizadas aí no mercado, não se esquece de deixar o like aí pra gente dar essa moral, se inscrever no canal e comentar aí pra gente, ó, hashtag prometo praticar, comenta aí, beleza? Lembrando que essa aula aqui tá disponível aí na descrição do vídeo. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui até o final e a gente se vê na aula semana que vem.